Bom dia, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Este mês começámos por comemorar o Dia Mundial da Criança, no passado dia 1, por isso hoje vamos ter a educação das crianças como tema central da nossa conversa. Educar é sem dúvida um desafio diário para todos os pais, avós e educadores, para todos, sem exceção. E cada adulto pode ser uma boa referência para os mais novos, mas neste sentido é caso para pensar que modelo temos nós sido. O certo é que em Portugal existem 1.700.000 crianças. O que é que estamos nós a fazer por elas? Que valores lhes estamos nós a passar? É sobre este assunto que hoje vamos então conversar e para isso convidamos para estar hoje connosco Yolanda Melo, é psicóloga e coordenadora da APEC, a Aliança para a Evangelização de Crianças de Portugal. Temos também connosco hoje a Cristina Ferreira, que é missionária e professora de Educação Moral e Religiosa Evangélica, e ainda Lídia Fletcher, que é colaboradora da Sociedade Bíblica de Portugal e que hoje nos vai apresentar o projeto para crianças Bíblia em Ação. Já vamos falar sobre este projeto e outros também, que sem dúvida são muito úteis para as nossas crianças, nomeadamente para este verão. Mas primeiro, então, muito bom dia, obrigada por estarem aqui connosco. Yolanda, podemos começar então por falar sobre o valor de uma criança, um valor incalculável, certamente. Que valor é este? É um valor que não tem medida. E eu costumo dizer que as crianças ocupam um lugar especial no coração de Deus. E se nós olharmos para a Bíblia, a maior quantidade de exortações, de ensino, tem a ver com a educação das crianças, não é? E Jesus também deixou palavras muito bonitas em relação ao valor das crianças. Foi Jesus que disse: deixai vir a mim aos pequeninos. E foi com uma criança que Jesus apresentou o modelo de quem poderia entrar no reino dos céus. Então a criança funcionou aqui como um modelo para nós, no sentido que a criança tem fé, tem características especiais que a tornam, digamos, indicada para receber Deus, para ter uma fé genuína, para crer no Senhor Jesus como o seu Salvador, e isto é um exemplo para nós. Nós precisamos crer em Deus, precisamos ter fé, precisamos ser genuínos, precisamos crer e depender totalmente da bondade de Deus, da vontade de Deus para as nossas vidas. Então acho que as crianças não só ocupam um lugar especial no coração de Deus, como também são um modelo pelas suas características naturais para nós adultos. Então podemos dizer que este convite que Jesus fez, deixai vir a minhas crianças porque dela é o reino dos céus, é também inspiração para alguns dos ministérios que estão aqui representados. E o próprio Jesus também foi criança, nasceu como um bebé em Belém. O que é que a Bíblia nos fala sobre a infância de Jesus e que também nos ajuda a pensar sobre este tema? Bom dia, Sara. Olá. A Bíblia fala, isso nomeadamente em Mateus e em Lucas, sobre a infância de Jesus. Portanto, começa logo no nascimento e a coisa interessante é que assim que Maria sabe que está grávida, ela procura a casa do sacerdote. Não procura as suas amigas. Ela era uma jovem como outra jovem qualquer da sua época. Ela não vai procurar a casa das amigas, ela procura a casa do sacerdote. Viaja para o sul de Israel. Ainda era uma viagem longa, feita normalmente a pé, em romaria, e ela vai se refugiar 3 meses na casa do sacerdote, marido da sua prima. Neste caso estamos a falar de um casal com idade para ser pais da própria Maria. Portanto, temos aqui um cuidado da parte dela. Eu acredito que durante esses 3 meses que ela lá esteve, ela recebeu todo o reforço que ela precisava emocional e espiritual para abraçar uma criança, não é? Que vem ao mundo para ser o Salvador do mundo, e também para o seu próprio refúgio, a sua própria, sua própria proteção, porque ela estava condenada decididamente a ser apedrejada. Ela vai encontrar reforço, portanto, junto do sacerdote. E é interessante reparar que depois também vemos, após o seu nascimento, o seguimento dos preceitos judaicos. Portanto, os educadores de Jesus fazem com que o seu educando, não é? Neste caso, estamos a falar sobre educação, abrace os preceitos logo desde o nascimento, logo desde o berço, os preceitos do judaísmo. Ou seja, Jesus é circuncidado ao 8º dia, e assim que são cumpridos os 33 dias de purificação para a mulher, ele é levado até ao templo em Jerusalém, onde é consagrado, neste caso segundo a lei, como o macho primogênito. Há todo um rigor por parte dos educandos, ou dos educadores neste caso, de modo que o seu educando logo desde o berço receba a formação
religiosa. Também é interessante ver a forma como José, no caso de o chefe de família, estar tão preocupado e atento à voz de Deus no que toca à proteção do seu educando. Ele recebe as instruções da parte do anjo, de modo a proteger Jesus em todos os sentidos, inclusive isso induz à imigração, e José está atento, portanto, à voz daquilo que Deus tem para dizer àquela criança. É um pai atento a Deus. Um pai completamente atento. Hoje em dia, o que é que nós podemos dizer em relação a isso? Será que um progenitor, ou neste caso um educador, terá que ficar atento à voz de um anjo? Não é necessariamente esse o objetivo. A palavra de Deus é suficiente para a educação de uma criança. É o único livro, o único compêndio de educação onde o autor está sempre presente, o próprio Deus. Portanto, a Bíblia contém todas as ferramentas para uma extraordinária educação. Por outro lado, nós também vemos quando Jesus atinge a adolescência, mais uma vez ele é apresentado como um adolescente que segue as pisadas dos seus educadores. Ele acompanha os seus educadores na Páscoa até Jerusalém. E após a celebração da Páscoa judaica, não a Páscoa como nós hoje a entendemos, mas a Páscoa judaica, Jesus fica em Jerusalém. Os seus pais regressam a casa, a Nazaré, e durante 4 dias, não 3, mas 4, portanto, eles andam procurando o menino. Um dia entre os seus parentes, na caminhada, e 3 dias em Jerusalém. E vão encontrá-lo exatamente ao 4º dia, onde, no templo, discutindo a palavra de Deus, nada mais, nada menos do que com os escribas e os sacerdotes. O que revela que Jesus, não só temos aqui a vertente divina, não é? Ele era 100% Deus, 100% homem, mas é interessante que aquele adolescente vai se refugiar na casa de Deus e não é apanhado a brincar na rua, que Jesus também brincou, ele era uma criança que também brincava. Ele é apanhado pelos pais exatamente no templo. E nós aqui percebemos como de facto Jesus cresceu também com todos estes valores do cristianismo, não é? Todos estes valores assentes naquilo que Deus diz como bom para as nossas vidas, e os seus pais também preocupados com essa mesma educação. Aliás, a Bíblia diz mesmo que o menino Jesus crescia e tornava-se cada vez mais cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Transpondo isto também para as nossas crianças, quais são as várias etapas do desenvolvimento do caráter de uma criança e a importância da presença dos pais em todas essas etapas, a importância e a influência? Sem dúvida, desde o momento em que a criança está a ser gerada, não é? Já vemos aqui uma influência que os relacionamentos do pai e da mãe, entre eles os dois e com o bebé que está para nascer, têm na criança, não é? Sabemos que meios gestacionais onde há muito conflito, onde há muito stress, onde a criança consegue sentir ainda dentro da barriga da sua mãe as emoções negativas e intensas da mãe, sabemos que são crianças que nos primeiros anos de vida terão algumas dificuldades a nível do seu desenvolvimento, são crianças mais ansiosas, choram mais, maior dificuldades depois de aprendizagem, daí que mesmo antes de nascer a ação do pai e da mãe já começa sobre a criança. E depois, desde o momento que nasce, né, e até o momento em que vai crescendo e até o último fôlego de vida, tudo à sua volta vai ter uma influência também sobre ele, não é? Principalmente nos primeiros 10 anos, a questão do desenvolvimento da personalidade, o desenvolvimento do caráter. Aqui temos um papel fundamental do pai e da mãe, que passam valores, que são modelos de atitudes, de comportamentos, de expressão de sentimentos, são modelos de sociais, não é? De como a criança se deve comportar nas diferentes situações sociais. E, sem dúvida, estes primeiros anos de vida são fundamentais no que toca ao relacionamento da criança com o seu pai, com a sua mãe ou com os educadores, não é? Na falta de um pai e da mãe, portanto, os adultos significativos que tomam esse lugar. E, sem dúvida, neste desenvolvimento, a questão do relacionamento em si, a forma como o pai e a mãe se expressam, a sua afetividade com a criança, a forma como exercem a disciplina,
a forma como falam com a criança, como são modelos de comportamentos, de atitudes, os valores e os princípios que transmitem. Portanto, todas estas diferentes situações vão conjugar no desenvolver de uma personalidade, né, que à medida que a criança vai crescendo, vai se cristalizando e adotando outros fatores de influência, como a escola, os amigos, a própria sociedade em si, vai tendo o seu papel depois no desenvolver deste ser humano. E há que colocar também limites na educação? Sem dúvida, não é? Aliás, os limites são fundamentais para criar segurança e a noção de que qual é o meu espaço, como é que eu me devo comportar, quais são os meus limites, até onde eu posso ir. E isto é fundamental para a criança desenvolver autoestima, segurança e confiança em si próprio e no meio onde está a viver e a estudar e a desenvolver-se. Sem dúvida, os limites, eu costumo dizer que são a outra face do amor. Se uma criança precisa de amor incondicional para poder sobreviver e desabrochar, não é? São os limites que vai dar a segurança e todo o pano de fundo para que esta criança se desenvolva de uma forma saudável. Ainda a propósito, recentemente surgiu o conceito da janela 4-14, as crianças entre os 4 e os 14 anos, aquele período etário que é crucial precisamente para a formação do caráter e desenvolvimento da personalidade da criança e pré-adolescente. Sobre este tema da janela 4-14, eu introduzo agora também aqui a presença da Lídia, que veio apetrechada com uma série de manuais da Sociedade Bíblica para Crianças. O que é que sugere, então, este conceito da janela 4-14 e o que é que a Sociedade Bíblica está a trabalhar nesse sentido? Olá. De facto, a janela 4-14 é a faixa etária das crianças dos 4 aos 14 anos, que também é a altura em que a criança está mais receptiva a ouvir falar de Jesus e também mais sensível à palavra de Deus. Então, o movimento, este é um movimento da Janela 4-14, é um movimento global em que o objetivo é mesmo de desafiar e incentivar as igrejas e as famílias a terem uma estratégia mesmo com o objetivo de alcançar esta faixa etária, a próxima geração, estas crianças. E com base nisto, a Sociedade Bíblica e algumas organizações em Portugal que trabalham com crianças, nomeadamente a APECA, como a CEP e a União Bíblica, organizámo-nos, juntámo-nos com um objetivo comum. E este objetivo é de que todas as crianças em Portugal conheçam a história de Jesus Cristo. Então, tivemos acesso a este material, que é 16 páginas da Bíblia em Ação. A Bíblia em Ação, a história de Jesus Cristo, não é? Sim, que é a história de Jesus Cristo em banda desenhada. Então, o nosso objetivo é que, ao longo dos próximos 2 ou 3 anos, possamos distribuir 1 milhão de bandas desenhadas nas escolas em Portugal. Claro, o sítio mais fácil ou propício às crianças estarem é nas escolas do ensino básico, o 1º, o 2º e o 3º ciclo. Então, em conjunto com a COMACEP, o objetivo é preparar todo um programa, seja com exposições, com conferências. Para distribuir esta banda desenhada? Para distribuir essas bandas desenhadas nas escolas. E claro que para isso precisamos de ajuda de toda a Igreja em Portugal. Não é? Poderão ter mais conhecimento e acesso a mais informação no site, que é o www.bibliaemação.pt, e temos este objetivo comum e juntámos-nos todos para distribuir 1 milhão de bandas desenhadas nas escolas em Portugal. Portanto, já a partir do próximo ano letivo, certamente vamos ouvir falar mais deste projeto Bíblia em Ação, que vai ser distribuída nas escolas e crianças por todo o país. É esse o nosso desejo, para que o conheçam Jesus Cristo. Cristina, também como professora de moral evangélica e habituada a trabalhar em vários projetos com crianças em Portugal e não só, porque é que é tão importante uma criança, desde pequenina, ouvir falar de Jesus? Ela já compreende? Ela já está receptiva a essa mensagem? Com certeza que sim. A criança está receptiva e podemos ter um exemplo extraordinário na Bíblia, quando Maria, mais uma vez volto a referir, vai visitar a sua prima Isabel, vai refugiar-se na sua casa 3 meses. Assim que Isabel ouve a saudação,
de Maria o menino João Batista, neste caso ainda um feto. Ainda estava na barriga da mãe. Ainda estava na barriga da mãe, ele salta de alegria ao ouvir a voz de Maria. Portanto, estamos a falar de um ser humano, não é? Que tem capacidade e emoções, tal como a Yolanda falava, desde o ventre, não é? Tem capacidade para receber essa informação através das emoções, e temos João Batista saltando de alegria. Ora, se um feto é capaz de saltar de alegria perante a presença daquela que seria a mãe do Salvador, quanto mais uma criança que já está ao vivo e a cores, falemos assim, diante de nós, não é? Numa sala de aula, terá capacidade para receber o Evangelho. Como é que é o trabalho da disciplina de Educação Moral e Religiosa e Evangélica, nomeadamente no primeiro ciclo, onde a Cristina leciona? É um grande desafio, porque temos alunos entre o primeiro ano de escolaridade que ainda não sabem quase segurar num lápis, até alunos que estão a sair já para o 5º ano de escolaridade. Portanto, é um grande desafio em que temos de trabalhar de muitas formas e usar muitas metodologias em simultâneo. Não é? Uma aula pode decorrer da forma mais versátil à forma mais aborrecida. Portanto, neste caso, no primeiro ciclo, terá que ser sempre muito versátil devido às grandes diferenças de idade. Se formos versáteis o suficiente, no meu caso, por exemplo, eu uso desde a história bíblica, que muitas vezes nem sequer é história bíblica, é apenas uma história com fundamento ético-cristão. Uso a música, uso às vezes até lições objeto feitas com doces e no fim comemos a lição toda. Enfim, uma lição gulosa, com jogos e muito mais. Jogos e muito mais. E já está neste momento a ser preparado o próximo ano letivo, portanto, para a disciplina de Educação Moral e Religiosa e Evangélica, disponível do 1º ao 12º ano, embora hoje estejamos a focar principalmente as crianças, e o tema para o próximo ano letivo é... Neste caso será que o futuro, não é? Para os mais velhos e para os mais novos. Para os mais novos será o tesouro, não é? A descoberta do tesouro. É sem dúvida a descoberta de um grande tesouro quando uma criança entra nesta aventura de descobrir mais sobre Jesus. Este é também o lema da APEC, não é? Crianças com Jesus são crianças com futuro. Porquê? Porque acreditamos que Jesus e todos os valores bíblicos podem trazer à nossa vida valores que nos ajudarão a ser melhores cidadãos, melhores filhos, melhores pais, melhores profissionais, ter um maior respeito pelo outro, uma cidadania mais ativa, um respeito pela natureza, pelas coisas que Deus criou, e sem dúvida isto fará com que esta criança, que será um adulto, não é, amanhã, tenha uma visão mais correta da vida, das pessoas, do mundo em que vive, e com maior respeito. É? Em prol deste lema, crianças com Jesus são crianças com o futuro, a APEC realiza também uma série de iniciativas ao longo do ano, em especial agora que o verão está aí, não é? É verdade, isso mesmo. Mas já se sente. Temos os acampamentos de verão para as crianças, não é? É verdade. Que acampamentos este é um período alto na APEC, são os acampamentos para as crianças e adolescentes, e vamos começar já agora em julho, não é? No dia 5, com acampamento para os pré-escolares, para crianças entre os 4 e os 6 anos, e o tema deste ano é uma aventura no palácio. Então já estamos a preparar para transformar o nosso espaço de acampamentos num grande palácio, e mais não posso dizer. E cada criança vai ser um príncipe ou uma princesa. Exatamente. Depois teremos, a partir do dia 12, portanto, na semana seguinte, o acampamento para primários, para crianças, exato, para crianças entre os 6 e os 8 anos, e também vai ser uma aventura em África, e mais não posso dizer, que senão depois perde toda a graça. Depois dos primários teremos então os júniores, que é o acampamento assim com mais adrenalina, para crianças entre os 9 e os 12 anos. Em agosto, a partir do dia 9, teremos o acampamento para adolescentes, para, neste caso, adolescentes entre os 13 e os 17 anos, e terminamos a nossa temporada de acampamentos com o Musicamp, que é o acampamento musical para despertar nas crianças entre os 10 e os adolescentes, não é, até aos 17 anos, o gosto pela música, pelo louvor, por instrumento, e toda a semana gira em volta da música, respira-se música, come-se música, dorme-se com a música, acorda-se com a música. E louva-se a Deus com muita música. A Deus com muita música. Para os pais que estão a ver o nosso programa e querem saber mais informações sobre esses acampamentos, ou quem sabe até para inscrever os seus filhos, vocês têm um site, não é? Sim, pode consultar o nosso site, www.apecdeportugal.com,
ou então a nossa página no Facebook, que é a APEC-P, que é a APEC de Portugal, e lá temos, portanto, todas as informações e todos digamos, os detalhes das atividades que estaremos a desenvolver neste verão. Fica então o desafio, porque não, crianças com Jesus são crianças com futuro, e agora no presente inscrevê-las num destes fantásticos acampamentos que a APEC está a preparar. A Sociedade Bíblica tem também fantásticos materiais que podem ser verdadeiros instrumentos para os pais, para as crianças, lerem mais sobre Jesus numa linguagem apelativa, não é? Já falámos hoje sobre o projeto Bíblia em Ação, mas há mais, não é, Lídia? Trouxe-nos aí algumas ilustrações. Sim, claro. Temos vários materiais em português de Portugal que estão preparados para crianças. Então temos desde crianças mais pequenas, como por exemplo a Bíblia das Criancinhas. Temos também outros materiais que poderão, as minhas histórias, a Bíblia das Crianças também. E também temos alguns materiais, como por exemplo o Contador de Histórias da Bíblia, que está preparado para também ser lido em conjunto. Por isso, várias crianças até têm algumas atividades engraçadas para um conjunto de crianças poderem depois ler e participar também na história. E também para uma história por dia, o ano inteiro, 365 histórias da Bíblia, heróis e aventuras. Por isso tem aqui também este para crianças talvez um bocadinho mais velhinhas, mas podem ao longo do ano ir crescendo, conhecendo mais e mais da Bíblia, uma história por dia também. E coloca pais e filhos a estudarem a Bíblia juntos, todos não é? juntos. E também, finalmente, também para crianças temos a Bíblia completa, Mãos à Bíblia, que é uma Bíblia especial que leva as crianças a, de facto, levarem mãos à Bíblia, a fazerem experiências. Podem fazê-los sozinhos, podem fazê-lo com os pais ou com outros amigos, mas a fazerem experiências e experimentarem mesmo aquilo que está escrito na Bíblia. Estamos mesmo a terminar o nosso programa. Cristina, uma palavra final para os educadores que estão a ver o nosso programa, um conselho para poderem exercer bem a sua missão. Acima de tudo, serem um exemplo naquilo em que dizem, naquilo em que falam, não é? Olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço, não funciona. Não é a melhor educação. Também uma forma de podermos ajudar os nossos educandos, nomeadamente aos pais, não é? Aos pais e aos educadores, eu alerto para que a oração é algo muito importante, não é? Na Bíblia, em lado nenhum da Bíblia eu leio que o poder económico de um justo pode muito em seus efeitos, ou o poder social de um justo pode muito em seus efeitos, mas sim a oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. Portanto, hoje em dia os pais e os educadores estão tão preocupados em dar o melhor deste mundo no ponto de vista material, social, aos seus educandos, e sim senhor, se o podem fazer, que o façam com excelência, mas não descurando a palavra de Deus, não descurando a oração, não descurando o bom testemunho, tal como José e Maria fizeram com Jesus, não é? Ainda neste seguimento também, Yolanda, uma palavra final para os pais que estão a ver o nosso programa saírem daqui inspirados para cumprirem bem a sua missão também. E, acima de tudo, não vivermos com esta pressão de que temos de ser os pais perfeitos e exigirmos filhos perfeitos, porque não há ninguém perfeito. E tanto pais como filhos, nós precisamos aprender juntos a sermos melhores pais, melhores filhos e aprender a relaxar mais e a desfrutar da parentalidade e da possibilidade de, durante uma série de anos, termos um pai e uma mãe que cuidam de nós. Eu acho que isto é fundamental, tirar prazer dos nossos filhos e tirar prazer com os nossos pais. Muito obrigada, então, às três por terem estado aqui à conversa connosco. Foi, sem dúvida, um bom programa inspirador. E o que há para recordar, agora ao terminar o programa, é mesmo que o que investimos nas crianças hoje, certamente vamos colher nos adultos de amanhã. Por isso, fica o desafio que também está escrito na Bíblia. Ensina a criança no caminho em que deve andar e mesmo quando for grande, não se desviará dele. Este é o conselho que lhe queremos deixar também neste programa. E a propósito, temos para lhe oferecer para os mais jovens o Livro de Vida, um dos recursos pedagógicos da Comacep, onde encontra a vida de Jesus contada cronologicamente e segundo os Evangelhos. Para o receber, contacte-nos durante a semana e diga-nos para que faixa etária gostaria de receber este livro, se para crianças, para jovens. Nós voltamos a estar consigo na próxima terça-feira, às 3h30 da tarde, aqui na RTP2 e também às 22h45 de terça-feira, mas na rádio, na Antena 1. Até lá, se Deus quiser.